Eu vou confessar que eu tava com saudade de gravar nesse estúdio clássico. Como provavelmente todo mundo tá percebendo, né, hoje eu estou em terra. Eu nunca pensei que esse dia fosse chegar, mas hoje nós vamos fazer um vídeo resposta para um canal do YouTube que provavelmente vocês conhecem. Não é a primeira vez que a gente faz isso, porque se eu não me engano, no final da 7ª temporada, fizemos uma vídeo-resposta pro canal da Batcaverna lá, né, pro Gabriel e pro Marcel, e agora nós vamos fazer um vídeo-resposta pro canal do Hero Mania. Porque recentemente o canal do Hero Mania fez um vídeo explicando a linha temporal completa do Flashverso, e assim como eu, algumas pessoas assistiram esse vídeo e notaram algumas pequenas incoerências e algumas informações. E essas pessoas pediram educadamente e encarecidamente para mim fazer um vídeo resposta pro canal dele, sendo que na verdade esse povo só quer ver o circo pegar fogo, né? Então deixando claro que hoje nós vamos fazer um vídeo resposta ao vídeo da linha do tempo completo do Flashverso feito pelo canal do Hero Mania. Deixando claro que o vídeo que ele fez é bem completo e bem informativo, na verdade muitas das coisas que ele comentou no vídeo eu sempre repito aqui pra vocês, porque eu acho que a questão mais complicada de se explicar em The Flash realmente é a linha do tempo do Flashverso, e não é nem porque ela é confusa, é porque tem elementos que realmente não fazem sentido, tá faltando pedaço pra preencher buraco, por assim dizer. E a última coisa que eu peço encarecidamente pra você, antes da gente seguir com o vídeo, é que mesmo que você não concorde com as coisas que forem ditas aqui, por favor, não xingue nos comentários. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, e aqui neste canal nós falamos sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica. Caso você queira indicar um filme ou série interessante pra gente abordar aqui no canal futuramente, deixe sua opinião nos comentários, tá ok? Muito obrigado! Obviamente que para você entender esse vídeo, você tem que ter assistido o vídeo que o Hero postou no canal dele sobre a linha do tempo do Flashverso. Então se você não assistiu aquele vídeo, assista aquele vídeo e depois vem assistir esse para você entender os elementos que eu vou reinformar por cima, por assim dizer. De tudo que ele falou, eu juntei apenas 3 tópicos para a gente poder corrigir essas informações com teorias e outras explicações aqui por cima. A primeira coisa que nós vamos comentar é que quando ele estava explicando sobre a linha do tempo do Flashverso e ele mencionou que a versão do Matt Letscher acabou ficando presa no passado por 15 anos, não fazia sentido ele ter perdido os poderes. Nunca foi explicado por que naquela noite, depois que ele matou a mãe do Flash, o Flashverso acabou perdendo os poderes e ficando preso no passado. Sendo que na verdade, gente, a série deixa muito subentendido o que aconteceu. Não é explicado com palavras, mas é muito evidente, porque a série inteira o Flashverso deixa claro que ele sempre foi um fã do Flash e que ele se inspirou no Flash para recriar um acidente, para virar um velocista, para virar um herói para Central City no futuro. Então, se ele voltou no tempo, tentou matar o Barry, não conseguiu matar o Barry porque o Flash do futuro salvou o Barry mais novo, então ele decidiu matar a mãe do Barry para causar um trauma no Flash para o Flash nunca existir. Teoricamente, se o Flash nunca fosse existir no futuro, o El Bordertown nunca teria alguém para se inspirar para poder recriar o acidente e poder virar o Flashverso no futuro. Então, quando ele matou a mãe do Barry causando esse trauma, mudando completamente a linha do tempo, na mesma hora ele perdeu o acesso fluido a conexão com a força de aceleração negativa. Tanto que vocês podem ver que depois que ele criou todo aquele plano perfeito para devolver os poderes do Flash, que aliás essa é uma categoria que eu também vou colocar daqui a pouco aqui para vocês, depois que ele devolveu a velocidade do Flash, passou alguns episódios, ele começou a recuperar aos poucos a velocidade dele, porque aquele Flash estava voltando, estava virando novamente o Flash que ele seria um dia no futuro, para o El Bordertown no futuro poder se basear nele para poder recriar o acidente. A próxima categoria que nós vamos falar é a minha favorita, eu acho, porque muita gente comete esse erro e ele acabou dizendo também isso no vídeo dele, que não fazia sentido o Flashverso da versão do Tom Cavanhaque na primeira temporada querer recriar a explosão do acelerador de partículas pro Flash ter poderes, para no futuro o Flash criar um buraco de minhoca pro Tawny poder ir pro futuro, já que ele estava sem velocidade. Ele disse que faria mais sentido a explosão ser no próprio Flashverso para ele recuperar os poderes dele.
que nem aconteceu no episódio crossover Armageddon na 8ª temporada, que foi exatamente o que o Flashverso fez. Eu já comentei aqui um pouquinho sobre esse episódio, porque ele não faz sentido, e vou aproveitar e colocar por que isso que o Hiro falou não faz sentido. Uma coisa é ele estar com a conexão baixíssima com a força de aceleração negativa, a ponto de que ele não consegue ter força de aceleração suficiente para poder abrir um buraco de minhoca para a força de aceleração para poder voltar para o futuro dele. Essa questão dele precisar devolver a velocidade para o Flash não é uma questão psicopata, que nem ele comentou no vídeo dele. Obviamente que o Flashverso quer estar no controle de tudo, isso daí é evidente, mas não foi esse o motivo principal. Mesmo ele perdendo o acesso total à estabilidade da conexão dele, ele já tinha matéria negra e ele já tinha uma conexão com a força de aceleração negativa dentro dele. Ele já tinha sofrido um acidente e o DNA e o ADN dele já tinha sido alterado. Não teria o mínimo sentido ele recriar a explosão nele mesmo. Se ele nunca tivesse criado a explosão que torna ele um velocista no futuro e voltasse para o passado para receber a carga, ok, isso faz sentido. Agora, essa questão que em vez de ele ter devolvido os poderes pro Barry em 2014, ele podia estar lá no Star Labs para levar o raio, não faria sentido. Porque, primeiramente, o Flash é o velocista principal daquela Terra. Então, ele que seria escolhido pela força de aceleração como Flash primário, entendeu? Porque o próprio Albert Turner já comentou na série que ele, recriando a explosão do acelerador de partículas em 2014, ele sabia que a força de aceleração usaria essa oportunidade para devolver o raio pro Barry, para escolher ele. Então já não faria sentido o Eobard Thawne, como Tom Cavanhaque, estar no laboratório, porque a força de aceleração não ia escolher ele de forma alguma. Segundo, que eu acho que a força de aceleração até saberia que não é o Tom Cavanhaque, né? Que no caso é o Eobard Thawne, porque a força de aceleração tem o presente, o passado e o futuro dentro dela. Então ela provavelmente saberia que é a armação dele. E como eu falei pra vocês, ele já tinha matéria negra dentro do corpo dele, ele já era um velocista. Tanto que, depois do episódio 9, quando o Flash já começa a ficar mais rápido, começa a adquirir uma conexão mais forte com a força da aceleração, os poderes do reverso vão aumentando aos poucos. Ele até usa aquele dispositivo de táquions negativos amarelo para energizar a roupa dele para conseguir que isso venha com mais rapidez ainda. Então, deixando claro que não teria como ele estar no lugar do Barry por N motivos. Ele realmente precisava que o Barry virasse um velocista para ele poder voltar para casa no futuro. E por fim, a última categoria, ele falou que o Flash Reverso, depois de ter sido apagado da existência no final da primeira temporada, a versão do Tom que acabou virando a do Matt e foi apagada da existência, depois disso, de alguma forma, ele foi colocado, talvez pela Speed Force negativa, na Terra X, como Harrison Wells. A única coisa que é difícil de explicar na história do Flash Reverso é como que esse cara apareceu na Terra X. Porque se você analisar o começo e o fim, não bate, não é explicado, não encaixa simplesmente ele ter aparecido lá. Mesmo que fosse a versão do Matt Letscher, não faria sentido também ele estar lá naquele momento. A única explicação mais plausível que eu conseguiria imaginar é que fosse um Flash Reverso do futuro que ainda não tinha confrontado Barry no passado, e aí ele voltaria como uma das primeiras batalhas contra este Barry. Só que como a gente sabe que não era esse o caso, eu bolei uma teoria, mas é a única coisa que eu acho que pode fazer o mínimo de sentido. A gente sabe que depois de toda a confusão que o Barry fez com Flashpoint, o Flash Reverso foi para Lendas do Amanhã, a versão do Matt Letscher, né? E no final de tudo, a gente viu que o Black Flash matou aquela versão do Matt Letscher do Flash Reverso, só que antes dele matar, ele tinha criado uma porrada de resquícios do tempo. Foram milhares, centenas de resquícios do tempo. E quando o Black Flash acabou matando o principal, todos aqueles outros meio que estavam deixando de existir, também estavam sendo apagados da existência. Só que a gente sabe que o Flash Reverso, ele é esperto, né? Ele tem plano dentro do plano, dentro do plano, dentro do plano, ele tem um plano lá dentro. É sempre assim. E eu acho que por mais desesperado que ele estivesse naquele momento, daria tempo de um daqueles resquícios do tempo fugir daquele lugar onde as lendas estavam e ir para uma terra extremamente distante, onde a força de aceleração tivesse muita dificuldade de localizar ele, até porque, convenhamos,
convenhamos, né? Eu acho que foi muita burrice o Flash Reverso do Matt Letscher ficar na Terra 1 apenas alterando de tempo, né? Porque o Black Flash, que é meio que o espectro mais forte da força de aceleração criado no final da segunda temporada, ele caça velocistas ou paradoxos que não deveriam estar naquele momento do tempo. Então, na minha opinião, foi meio burrice que o Flash Reverso do Matt Letscher, ele não foi para outra Terra, ele só ficou mudando de tempo. E isso, pra mim, não é um plano muito inteligente. Aí entra a minha teoria. Eu acho que um daqueles remanescentes do tempo que não foi apagado, ou antes de ser apagado, pode ter ido embora da Terra 1 para a Terra X, que é uma terra muito distante, e lá ele acabou roubando o rosto de Harrison Wells novamente para se disfarçar. E antes que vocês pensem qualquer coisa, vale lembrar que quando ele rouba a identidade de outra pessoa, o DNA dele muda. Então, como o DNA dele muda, seria muito difícil a força de aceleração conseguir identificar e seguir ele lá. E a gente lembra que o Flash Reverso da Terra X falou diretamente da Terra 1. Gostou do meu novo rosto? O que dá a entender que a versão que foi para a Terra X era uma versão do Matt Letscher, da Terra 1, e ele mudou de rosto por uma razão. E eu não acho que a razão dele ter mudado de rosto é só para amedrontar o Barry. A série pode ter usado isso como argumento principal, mas eu acho que faz mais sentido pensar que ele foi para a Terra X e alterou o rosto para o Harrison Wells, porque a força da aceleração, o Black Flash não ia conseguir identificar ele lá, ia pensar que é outro. E aí, obviamente, que ele estando lá na Terra X com a aparência de Harrison Wells, ele iria ajudar os nazistas, né, ou coisa horrorosa, a ir para a Terra 1, matar o Flash e roubar o coração da Supergirl. Pode ter outra explicação do porquê que o Flash Reverso do Tom Cavanhaque estava na crise na Terra X? Pode, só que eu acho que esse é um dos furos de roteiros mais notáveis de The Flash até hoje. Eu acho que o mais provável é que ele saiu de Lendas do Amanhã, um resquício do tempo, e aí ele foi pra quarta temporada. E aí de lá na quarta temporada, depois que a gente viu que o Barry mandou ele embora, ele acabou indo lá pro futuro, ele foi preso no futuro, depois ele conseguiu fugir do futuro, o que explicaria que essa última versão de Flash Reverso que a gente viu morrendo agora no final da oitava temporada, pode ser na verdade apenas um resquício do tempo de Lendas do Amanhã que estava tentando sobreviver com a aparência de Harrison Wells. Enfim, pessoal, praticamente essas são as minhas explicações e as minhas teorias, corrigindo algumas informações que não estavam totalmente certas do vídeo do Hiro. Lembrando, obviamente, não temos nenhum problema com o canal dele, o vídeo foi extremamente bem explicativo, só foram algumas pequenas informações que o pessoal pediu para eu corrigir aqui em vídeo e eu acho que foi uma coisa que seria interessante de vocês verem. Se vocês gostarem muito desse conteúdo, eu posso pensar em fazer mais vídeo-respostas de outros canais futuramente aqui, contando obviamente que vocês não me xinguem nos comentários, tá ok? Mas agora eu quero saber a sua opinião nos comentários. Você concorda com tudo isso? Você discorda? Você tem uma outra explicação ou uma outra teoria sobre tudo isso que eu falei? Deixe nos comentários e vamos debatendo, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo!